Olá, bom dia. Vou tentar fazer um resumo aqui rapidinho para vocês conseguirem responder as questões de conjuntos. Espero que ajude vocês. Eu vou até ver se eu consigo aumentar o prazo um pouco, mas eu acho que vai até, se não estou enganada, eu coloquei até sexta-feira. Já é um prazo bom para vocês responderem, então eu vou colocar o vídeo explicativo que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então vamos lá. A teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos. Conforme eu coloquei nas atividades de estudo, conjunto é um grupo, né? É um grupo pode ser um grupo de objetos, um grupo de números, uma coleção que se faz num todo, num conjunto. Então, o conjunto pode ser representado de 3 maneiras. A primeira maneira, que é a mais comum, é a que a gente chama de uma letra maiúscula, o conjunto, coloca entre chaves e coloca ou os números ou as letras organizadamente com vírgulas e fecha as chaves. Então, por exemplo, se eu tenho alguns números pares, vamos dizer, 2, 4, 6, 8, os números pares entre 0 e 10, então 2, 4, 6 e 8. Se eu tiver, por exemplo, o conjunto das vogais, então o conjunto é representado pela letra maiúscula. Se dentro dele os seus elementos são letras, tem que ser letras minúsculas. Então, A, E, I, O, U. Ok? Então, o conjunto maiúsculo, elemento, letra minúscula. Então, aqui é a listagem dos elementos. Primeiro caso, a primeira maneira de representar. A segunda é a gente representar por uma propriedade. Por exemplo, seja A, então eu vou colocar aqui, seja A, X quer dizer todos os elementos desse conjunto, tal que esses elementos é vogal do nosso alfabeto. Então, a resposta disso daqui já está aqui em cima, que são, quer dizer, uma outra maneira da gente representar esse conjunto aqui, através de uma característica ou de uma propriedade. Agora, a terceira maneira de representar é pelo diagrama. Diagrama de Venn. Esse diagrama é que vocês conhecem, que a gente representa conjunto num círculo, né? Aqui fora fica o conjunto, então aqui eu vou colocar o conjunto A aqui, 2, 4, 6 e 8. Então, são os elementos espaçados, né? Dentro do diagrama de Venn, que é o círculo. Então, por exemplo, se eu falo, a gente pode usar vários símbolos, como os símbolos como pertence e não pertence, e está contido e não está contido. Está contido, não está contido. Pertence e não pertence. Então, se eu coloco aqui o conjunto A, 2, 4, 6, 8. Conjunto B,
1, 2 e 4. Conjunto C, 4, 6, 8, 9. Então, se eu falo assim, 2 pertence ao conjunto A? Sim, então a gente vai. Quando a gente relaciona elemento com conjunto, a gente usa pertence ou não pertence. Se eu falo assim, 6 pertence a B? Não pertence. Mas se eu falar em relação um conjunto com outro conjunto, a gente usa está contido ou não está contido. O que é está contido? Todos os elementos do conjunto têm que estar dentro do outro. Por exemplo, eu aqui, eu vou tirar esse 9 aqui, porque aí eu vou conseguir, vocês vão entender. Então, por exemplo, o conjunto A, 2, 4, 6, 8. O conjunto C, 4, 6, 8. Se eu perguntar assim, C está ou não está contido em A? Aí, qual é a pergunta que vocês têm que se fazer? Os elementos dele estão todos aqui dentro? 4, 6 e 8? Sim, então está contido. Agora, se eu pergunto assim, B, o conjunto B está dentro de A? Todos os elementos de B estão aqui dentro de A? Não, né? Tá faltando um. Tem 2 e 4, mas não tem um. Então, não está contido. Ok? Então, outra coisa que vocês precisam saber deixa eu olhar aqui. Então, está contido, eu já falei. Alguns conjuntos especiais, como conjunto vazio, quando eu não tenho elemento nenhum do conjunto, né? Conjunto vazio. Quando eu não tenho elemento nenhum no conjunto. Por exemplo, conjunto que os meses do ano que tem mais de 31 dias. Não tem, né? Então, meses do ano que tem mais de 31 dias, não tem, então a gente representa ou as chaves sem nada ou o zero cortado. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Conjunto unitário. Conjunto unitário só tem um elemento. Então, por exemplo, entre 2 e 4. Quem eu tenho? Que número natural eu tenho entre 2 e 4? Só o 3. Então, vou colocar aqui 3. Um conjunto, um elemento só dentro dele. Então, outra coisa que vocês precisam saber é na hora das operações. Operações entre os conjuntos. União, interseção e diferença. Então, quando eu tiver, por exemplo, dois conjuntos, vamos dizer A, 1, 3, 5, 7 e B, 2, 3, 5, 8. Aí eu peço assim, A união com B. O que é união? É juntar todos os elementos. Fazer um outro conjunto com os elementos de A e com os elementos de B. Não tem problema estar em ordem. O que não precisa é repetir. Por exemplo, se tem 3 aqui, eu não vou repetir 3 duas vezes. Se tem 5, não vou repetir 5. Então, vai ficar 1, 2, né? 3, 5, 7, 8. Junto tudo. Agora, se eu pedir a interseção, o que é interseção? É o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, quais são os elementos que estão tanto aqui, tanto aqui? 3 e 5. Então, 3 e 5.
E quando eu peço a diferença dos dois? Então, a diferença, se eu estou querendo tirar de A os elementos de B, então o que B tem igual em A? Não é 3 e 5? Então, eu vou eliminar de A o 3 e 5. O que sobrar em A é a minha resposta. Se eu fizer B menos A, aí já é diferente. Eu vou tirar de B os elementos iguais que tiver em A. Então, eu vou tirar 3 e 5, sobra 2 e 8 em B. Ok? É isso aí, e tentem fazer, tentem dar uma estudadinha na apostila que eu passei para vocês, né? Que tá aí já postei já, e espero que tenha ajudado um pouquinho mais.